Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais, fundamentais que existem, né? E tudo isso pela ótica da doutrina espírita. A nossa conversa vai ser baseada em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também com os comentários do Espírito Miramés, para tentar entender melhor essa ideia de Deus como a inteligência suprema. Então, vamos lá, direto ao ponto. Essa foi, olha só que interessante, a primeira pergunta de todas que o Kardec fez aos espíritos. Não foi sobre vida após a morte, reencarnação, nada disso. A primeira questão foi sobre a origem de tudo. Foi daí, desse ponto de partida, que nasceu toda a codificação espírita. Impressionante. E a resposta veio. Simples, direta, mas, nossa, com uma profundidade gigante. Repara que não se fala de um ser com forma humana, sabe? Sentado num trono, julgando. Não. A resposta fala de uma inteligência, uma força criadora que é a origem, a causa número 1 de absolutamente tudo. É essa definição que serve de alicerce para todo o resto que a gente vai conversar. Ok, legal. Mas se Deus é essa tal inteligência suprema, onde é que a gente encontra provas disso? Bom, a resposta é mais simples do que parece. É só olhar ao redor. A evidência está aí, na grande obra da criação. Pensa um pouco sobre isso. O simples ato de parar e observar a natureza já traz uma sensação de segurança, não traz? Parece que tem uma ordem, um propósito em tudo. E essa observação, ela meio que alimenta a nossa vontade de viver, porque a gente percebe que não está à deriva num caos sem sentido, mas que faz parte de um sistema superordenado e, claro, inteligente. E o que é muito legal aqui é como a gente pode detalhar o que essa observação revela. Porque não é só uma inteligência fria, matemática, sabe? A natureza mostra um amor que sustenta a vida. Um amor bem diferente do nosso, que muitas vezes é egoísta. E uma paz que funciona ali operando até na menor formiguinha, na menor folha de árvore. É como se fosse a assinatura dessa inteligência suprema em cada cantinho. E aqui a gente tem uma virada de chave, uma mudança de perspectiva muito importante. A nossa tendência é sempre procurar Deus lá fora, né? Em algum lugar distante, lá no céu. Mas o que a filosofia espírita nos mostra é que essa mesma inteligência que comanda as galáxias, ela também está no centro da nossa existência. Está em tudo, em todos. Nada, absolutamente nada, existe sem a presença dela. Tá, mas como é que essa inteligência suprema governa um universo inteiro? A resposta está no conceito das leis divinas. E olha, não são regras impostas arbitrárias. São os princípios que mantêm tudo mesmo, em perfeito equilíbrio. São essas leis que garantem que o universo funcione de um jeito justo e harmonioso. E elas se aplicam a tudo, viu? Desde o movimento de um planeta gigante até o desenvolvimento de um espírito. É um sistema que cuida para que cada ser receba exatamente o que precisa para sua própria evolução. E isso nos leva a um ponto bem delicado, mas fundamental para a gente entender o sofrimento. É muito comum olhar para as dificuldades da vida e pensar, isso é uma injustiça. Só que, olhando pela ótica dessas leis divinas, a injustiça não existe. Cada espírito está exatamente no ambiente e nas circunstâncias que a sua própria evolução permite e precisa. E o ponto-chave é, isso não é castigo, sabe? É oportunidade. Oportunidade para aprender. Ok, então entender o sistema é uma parte da história. A outra parte, que é tão importante quanto, é entender o nosso papel ativo dentro disso tudo. A gente não está aqui só para assistir, não. Então, o ponto crucial é esse. O sistema pode ser perfeito, mas ele conta com a nossa participação. A melhora, seja a nossa individual ou a do mundo todo, não acontece num passe de mágica. Ela exige esforço. Esforço consciente, constante. Agradecer pelo que você tem não é ser passivo. É reconhecer a oportunidade que está ali, na nossa frente, para trabalhar e evoluir. E todo esse esforço tem tudo a ver com o conceito de fé. Mas calma, não é uma fé cega, passiva. O que seria, então, a verdadeira fé? Olha, essa citação de Miramés é poderosa. Ela mostra que fé não é só acreditar, é acima de tudo confiar. Se alguém diz que tem fé, mas vive cercado de dúvida, de desesperança, bom, essa fé ainda não amadureceu. A fé de verdade, ela é quente, sabe? Ela é iluminada pelo amor, pela confiança. E como qualquer virtude, precisa ser cuidada, trabalhada, reparada o tempo todo. E aí a gente chega no propósito final de todo esse processo, de todo esse esforço. O que se busca, no fim das contas, ao tentar se alinhar com essa harmonia divina toda? A resposta é de uma simplicidade linda.
Em todos os caminhos, em todas as nossas vidas, existem duas metas principais: conhecer e amar. Conhecer as leis, conhecer a si mesmo, conhecer a verdade. E amar. Essas duas chaves juntas são que abrem as portas para a felicidade de verdade. Uma paz que, sim, pode ser vivida aqui e agora, mesmo na Terra. Mas aí que está o paradoxo. A orientação, ela está sempre disponível. A inteligência suprema se comunica com a gente o tempo todo, seja pela natureza, pela nossa consciência, por uma inspiração que surge do nada. O problema é que, na maioria das vezes, a nossa própria ignorância, a nossa distração do dia a dia, nos deixa surdos para isso. E é essa surdez que acaba levando ao sofrimento. E para a gente ir fechando, a mensagem final é de pura esperança e amor incondicional. A figura do Cristo, dentro do contexto espírita, é vista como o nosso guia maior, aquele que mostra o caminho. E a promessa no final de tudo não é a de um juiz severo, mas sim a de um pai de amor, que nos espera de braços abertos no final da jornada. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Diante de tudo isso que a gente conversou, da harmonia do universo, da orientação que está sempre aí sendo oferecida, a questão que fica é: será que estamos prestando atenção? Ou será que continuamos surdos a esses apelos da inteligência suprema na nossa vida? A resposta? Bem, a resposta define o nosso caminho.